Boa noite a todos. Boa noite. Com bastante alegria que a gente vem aqui nessa reunião. Toda quarta-feira tem alguém aqui se preparando, fazendo o seu melhor para trazer um pouco do ensinamento de Kardec, que é a base do Espiritismo. Então a gente vem aqui agradecer, a gente vem aqui pedir perdão, a gente vem aqui pedir, né? Que é o que mais a gente faz. E onde a gente entra um pouco mais em sintonia com o Criador através dessa espiritualidade. Então é um grande prazer mesmo, tá? A gente tem certeza que quando não estou aqui, estou aí, e a satisfação é a mesma. Já faz algum tempo, acho que eu frequento aqui, que eu também faço algumas explanações, já deve fazer um bom tempo. E não me lembre, aliás, comigo eu tenho convicção de que não aconteceu, e não me lembro que tenha acontecido com outras pessoas passando as informações. Que a pergunta do Livro dos Espíritos, ela conversa muito, aliás, avaliza, dá o aval da lição de hoje. Eu achei muito interessante. E a gente vai entender por quê quando eu fizer aqui a pergunta. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos é a pergunta de número 85, que diz o seguinte: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Né? E a resposta ela é curtinha, concisa, muito clara, objetiva, de fácil compreensão. Resposta: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, quando Nicodemos perguntou para Jesus como fazer para conquistar o reino dos céus, Jesus falou que teria que renascer. Aí Nicodemos falou assim, mas poxa, como é que uma pessoa de idade vai voltar para o útero da mãe para renascer? E Jesus falou assim, na explicação dele, que não faz parte do tema, eu vou passar meio rápido. Jesus falou assim, ó, o que é da carne é carne, e o que é do espírito é espírito. Ou seja, né, que o espírito não procede da carne. Então, o mundo espírita é mais importante porque ele pré-existe. Ou seja, quando eu vim para cá, eu já existia anteriormente. E ele sobrevive a tudo, ou seja, sobrevive à morte. Porque eu, quando deixo minha matéria, eu vou voltar para onde vim, que sobrevivendo ao falecimento da matéria. Então é óbvio, é muito claro que nós devemos dar uma importância muito grande, muito maior para a nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito, né? Eu me lembro quando na última aula da Rosi, ela falou assim, que não é muito correto a gente falar minha alma. Você lembra disso, Rosi? Meu espírito. Porque seria como eu estar referindo a mim mesmo na terceira pessoa. Ou seja, eu gosto muito de tomar sorvete. Eu posso falar, eu gosto de tomar sorvete. O Fernando gosta de tomar sorvete. Porque a alma e o espírito, a diferença é a classificação. Quando eu estou encarnado, eu tenho uma alma. Quando eu desencarno, eu sou um espírito. Ou quando eu estou encarnado, eu sou uma alma. Ou quando eu desencarno, eu sou um espírito. Ou seja, a nossa real, verdadeira vida é a vida espiritual. Eu sou o espírito que, quando nasci, já pré-existia, e quando eu deixar de viver nessa matéria,
eu vou retornar, né, ao mundo dos espíritos. Então, certamente o mundo dos espíritos é muito mais importante, é onde nós temos que concentrar as nossas atenções, as nossas atitudes, porque é a verdadeira vida. Nós não vivemos aqui encarnados e estagiamos na erraticidade, ou seja, no período que estamos desencarnados. Pelo contrário. Nós vivemos a verdadeira vida como espírito e estagiamos aqui nesse mundo, que é um mundo, uma escola, é um hospital onde a gente vem nos curar das nossas imperfeições, onde a gente vai aprender. Então é o contrário. Então nós temos que valorar muito mais a nossa vida real, verdadeira, que é a vida do espírito. Correto? Entenderam? Então vamos lá. Iniciando a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 23º, Moral Estranha, com o título. E o item que me coube é: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eu tenho uma preocupação de, quando falarmos do Evangelho, e principalmente nas pregações de Jesus, a preocupação de esclarecer os termos que são utilizados no Evangelho. Porque há 2000 anos atrás, esses termos talvez não tivessem a mesma conotação que tem hoje. E é importante a gente entender, quando Jesus mencionou esses termos, a importância que tinha e o significado que tinha à época. Por exemplo, quando Jesus pregou que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, são palavras que hoje, para nós, não conectam-se. Né? O que tem a ver um camelo com uma agulha? Mas à época de Jesus, que o vocabulário era muito mais pobre do que hoje. Se hoje nós já temos dificuldades de adjetivar, de falar sobre as coisas de Deus, imagina a época. Então, camelo, além do animal, também aquelas cordas que são bem grossas, que servem para atracar os navios nos cais, enfim, onde se atraca os navios, aquelas cordas grossas também tinham nomenclatura de camelo. Então aí dá sentido. Como é que eu vou passar uma corda grossa por um buraco de uma agulha? E a agulha também tinha outro significado. Na época de Jesus, todas as cidades eram circundadas por umas muralhas grandes, para evitar invasores, né? E para evitar que os moradores que moravam talvez lá no final da cidade, quando quisesse sair da cidade, tivesse que atravessar todo para ir no portão de saída ou entrada. Então, de quando em quando, existiam algumas fissuras que mal passavam um homem. E essas fissuras também se chamavam agulhas. Então, aí dá para entender também que é difícil você passar o animal, o camelo, por dentro desses buracos, né, dessas fissuras. Então, para compreender de uma maneira mais eficiente, mais profunda as lições, é muito importante a gente trazer o significado das coisas que tinha na época de Jesus. E eu vou falar agora, lá na frente vocês vão compreender. Começando a lição, tá lá. Jesus, né, disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe responde: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então, para que a gente pegue esse termo e entenda o peso daquilo que Jesus falou
à época, nessa época de Jesus, quando existia um funeral, principalmente se a pessoa que morreu tivesse posses, os filhos tinham que fazer do funeral o evento importante, seguindo todos os ritos, demonstrando o interesse pelo morto. Tinha um rito a ser cumprido, porque se a sociedade desconfiasse, achasse que os filhos não não cumpriram com o rito de maneira eficiente, não deram a devida atenção para o morto, eles não recebiam herança. Então eles deixavam de receber herança por não tratar com respeito, com dignidade e seguir os ritos que eram exigidos na época. Então ele tem um peso muito maior. Eu não vou... Jesus fala para ele, deixai os mortos, enterrar os seus mortos. E você vai lá divulgar o reino de Deus. Então era muito mais difícil para essa pessoa simplesmente abandonar o velório. Dito isso, o que nós podemos extrair de ensinamento? Porque Jesus aproveitava todas as oportunidades de trazer conhecimentos, de trazer ensinamentos, mesmo que de maneira velada. Porque as pessoas à época não tinham maturidade espiritual para compreender os ensinamentos, né? Tanto que nós espíritas acreditamos que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, que vem desacortinar tudo aquilo que ele falou em parábolas. Correto? Então, será que Jesus, que veio pregar o amor, pregar a caridade, perdão, iria falar de maneira com que parece que desprezando, né, os sentimentos da pessoa para com o seu pai, para com o funeral? Né? Claro que não. Nem Jesus, nem o Espiritismo prega isso. Né? Nós temos sim que reconhecer. Mas o que é que Jesus quis passar com isso? Né? Para que a gente compreenda aquilo que Jesus quis nos mostrar nesse momento, nós temos que ter um pouco mais de maturidade espiritual, um pouco mais de familiaridade com o espiritualismo, né? Porque o que Jesus quis mostrar é o seguinte: nesses ritos, nessas passagens, nessas apresentações do funeral, o que era mais importante ali? A matéria inerte. Tinha que se demonstrar devoção ao morto, né? Em detrimento do seu espírito. Quem é que dava vida àquele amontoado de células que hoje já não, naquele momento, a partir do desencarne, já não reúne condições mais de manter a vida biológica, né? Quem é que dava essa condição? Senão aquela energia que raciocina, né? Aquele princípio inteligente que raciocina, chamado espírito. Então Jesus quis mostrar que nós temos que dar atenção ao espírito desencarnante, né? Aquele que deixou a matéria, né? Porque é ele que precisa da nossa atenção, do nosso cuidado, para que ele possa ser envolvido pelas nossas atitudes, pensamentos e palavras, para que possa compreender a vida que ele leva nesse momento. Esse é o primeiro ensinamento, mas não o mais importante. Jesus quis mostrar para nós exatamente o que a pergunta do Livro dos Espíritos falou. Que nós temos que dar valor à nossa vida espiritual. Que não faz sentido a gente
ter atitudes, enquanto encarnados, que vai nos angariar riqueza, poder, que são coisas mundanas, perecíveis. Eu posso atingir bastante poder, riqueza, desde que seja através dos meus esforços e que para isso eu não piso em cima de ninguém. Eu não evito que o outro cresça para eu crescer. Então Jesus quis dizer que as nossas atitudes aqui têm que ser pautadas sempre raciocinando. Essa minha atitude, o que vai me trazer na minha verdadeira vida, que é espiritual? Benefícios ou karmas? Vai me trazer benefícios espirituais, claro, ou provações futuras. Eu vou, nesse mundo, praticar atos prejudicando o meu irmão, o meu próximo, seja de qualquer forma, tá? Não precisa nem ser prejudicando para que eu ganhe mais dinheiro, ganhe mais poder, não. Falando mal, enfim. Nós temos que toda atitude que a gente for tomar, raciocinar. Isso vai ser benéfico para a minha verdadeira vida ou vai ser um problema para mim lá na frente que terei que voltar e passar por tudo aquilo que hoje eu estou provocando no meu próximo para aprender que realmente a gente não deve fazer o mal. Jesus quis nos mostrar que aquilo que nós levaremos para a nossa verdadeira vida é exatamente aquilo que nós doamos. Então, se eu tive boas atitudes, se eu doei para o meu próximo todo o amor e carinho possível, terei benefícios na vida espiritual. Benefício espiritual, porque é a minha verdadeira vida. Ao passo que tudo que eu proporcionar ao meu próximo de ruim, essa é a bagagem que eu também levarei, que me acarretará consequências futuras, né? Então, é muito claro essa lição, que a gente consiga enxergar isso e pautar as nossas atitudes baseado nisso, baseado naquilo que a gente sabe que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Quando a gente está desencarnado, lá na nossa verdadeira vida, e a gente encarna aqui, o que acontece? Nós estamos mortos para a vida espiritual. Então, esse morto que Jesus menciona é aquele que está mergulhado na carne, né? E que só não consegue ter essa percepção da nossa verdadeira vida e toma essas atitudes que vai certamente prejudicá-lo lá na frente, né? Então isso é muito sério e é muito claro. A gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de conhecimento da vida espiritual para praticar a reforma íntima, né? Fazendo essa... E não é fácil, não. Quem disse que é fácil? Não é fácil. Como? O que fazer? Como podemos fazer? Só voltar lá atrás, gente, como eu falei aqui, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu, dá a impressão que ter poder, ter dinheiro é ruim. E não é isso aí, pelo amor de Deus. Eu estava vendo um psicólogo, ele falou que, por conta das religiões, ficar pregando muito isso aí, as pessoas têm embutidas no seu inconsciente que ter dinheiro é ruim. E o nosso cérebro, nosso cérebro é um dínamo, ele produz energia. Ele que direciona. Então aquilo que eu penso é aquilo que eu gero de energia ao meu lado, é aquilo que vai acontecer. Então tem muitas pessoas que poderiam até
progredir bastante na vida e que isso amarra. E não é verdade. As grandes fortunas, as pessoas que têm umas postas, eles, na realidade, são missionárias. Né? Por que fala que é mais fácil o caminho? Porque a fortuna gera poder. O poder, e aliado ao dinheiro, gera muitas oportunidades de você fracassar. Muitos maiores. Então as pessoas têm que ser bem centradas mesmo para conseguir levar aquela missão a contento. É só por isso, a gente tem que deixar bem claro que religião nenhuma pode falar que fortuna e dinheiro faz mal. Faz mal se você fizer mau uso. Assim como existe muitas pessoas que não têm muito recursos, mas também agem mal e também se prejudicam. Bom, dito isso, o que fazer então para nós não termos atitudes dos mortos referidos por Jesus? De não agirmos como pessoas que não valorizamos mais a vida do espírito do que a vida material. Né? O que fazer? Como fazer? Quando Jesus foi perguntado qual seria o maior mandamento, né? Ele falou: amar a Deus acima de tudo e a seu próximo como a si mesmo, a ti mesmo. Eu não sei se vocês compactuam com essa visão minha, mas como eu a tenho ou a tinha, eu vou passar. Porque eu via nessa situação apenas dois sujeitos, que era Deus e o meu próximo. Mas na realidade Jesus fala: amar a Deus acima de tudo e o seu próximo como a ti mesmo. Então são três sujeitos: Deus, o seu próximo e nós. Né? Então o que nós devemos fazer para o nosso próximo, aquilo que fazemos de bem para nós também. Igual. Então, o que eu posso fazer de bem para mim, se não é me melhorar? Né? Promover ações, atitudes para que eu melhore. E também para o meu próximo. Certo? Então, nós temos que identificar em nós o que nós temos para ser melhorados. Né? Se nós vivemos nesse mundo que está em transição, mas nós temos muito a ser melhorados. Né? Somos egoístas, vaidosos, ambiciosos, uma escala maior, outros uma escala menor, de uma coisa ou de outra, mas todos nós temos muito a nos lapidarmos. Todos nós. Né? Então nós temos que identificar e buscar deixarmos esse, né, trabalhar para que a gente, cada tempo, cada vez mais, possamos ser menos tudo isso aí, mais bondosos. E qual é o exercício para isso? Para que eu consiga me transformar numa pessoa melhor? A caridade. Porque através da caridade, se eu sou egoísta, quando eu dou dinheiro, se eu sou ambicioso, eu estou combatendo isso em mim. Se eu vou num lugar que tem ali uma pessoa acamada que precisa tomar um banho, precisa ter a fralda trocada, eu faço isso, eu estou lutando contra a minha vaidade. Então a caridade é o maior e melhor exercício para que a gente evolua. É através dela que a gente vai, aos poucos, nos lapidando e nos deixando de ter esses problemas graves na nossa personalidade que a gente nos prejudica e acaba prejudicando a todo mundo. Porque o próprio Espiritismo fala, né? Fora da caridade não há salvação, justamente por isso. Porque é onde a gente consegue lutar contra as nossas imperfeições. E a caridade, eu já falei isso em outras oportunidades. A caridade não é somente doação em dinheiro. Que isso, na realidade, é a coisa mais fácil, né? Existe um problema lá, eu não me envolvo, eu dou dinheiro.
Às vezes um dinheiro que nem me faz falta. Caridade é um aperto de mão, é um ombro amigo, é um conselho bom, é ir dar banho em alguém num leito, né? E às vezes a gente fica esperando aí uma catástrofe, né? Igual aconteceu agora com os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Não que eles não mereçam atenção. Estão passando por momentos dificílimos. Merecem toda a atenção. Mas nós, às vezes, tem uma pessoa do nosso lado aqui, ó, precisando de um conselho, de um conforto, de uma orientação, e a gente não percebe. E eu já falei isso e vou contar tristemente uma história. No quarteirão da minha casa tem uma senhora que eu gosto muito. E em um período da vida dela lá, ela até passava roupa pra gente. Criamos um vínculo muito forte. E essa senhora adoeceu. Preciso ir lá visitar a dona Di. Vou hoje, vou amanhã, e não fui. Ela foi internada. A Céia deve conhecer ela. Conhece. Ela foi internada. Falei, meu Deus, ficou muito ruim. Mas melhorou e saiu. Falei, não, preciso ir lá. Vou hoje, vou amanhã, vou hoje na manhã. Foi internado de novo e desencarnou. E eu mandei lá para o Rio Grande do Sul roupa, uma cesta básica. Aliás, parabenizar os nossos amigos irmãos evangélicos, que para isso eles são imbatíveis. Se organizaram e eu doei. Então, tinha passado essa informação numa aula que eu dei antes e aconteceu comigo. Vou hoje, vou amanhã. Então eu deixei de ir atender, de fazer uma oração junto com ela. Enfim, me penalizo. Não que eu não fazia as orações, mas é diferente de você ir lá. Então, às vezes, não precisa esperar uma catástrofe, esperar um acontecimento para fazer caridade, porque tem muita gente ao nosso redor que precisa, e muito. Um amigo, um familiar, um vizinho, né? A caridade é um ato de doação. A gente doa amor, né? Que quando você pratica caridade, você está dividindo. Isso se chama amor. E eu vou entrar num campo aqui que eu não conheço muito, que eu sei quem é químico aqui é o Newton. Se eu falar alguma bobagem aqui, você me corrige. Se tiver mais algum químico também, pode falar. Então, em química, para se formar uma molécula, né, vai colocando ali átomos, correto? E só que existe um número limite de átomos a serem colocados dentro dessa molécula, senão ela colapsa, tá certo? Por isso existe o hiperclorito, o clorito, o cloreto, o clorato e o perclorato, o permanganato. Então, o prefixo per significa o máximo o potencial máximo da coisa. É o máximo que cabe ali. Então, ela é denominado pelo prefixo per. Correto, Newton? Então, tá bom. Se não for correto também, você fala só depois. Fala que é. Isso. Então, quando eu estou praticando a caridade, praticando o amor, né? Eu estou doando, correto? Então, se eu pegar o prefixo per com doar, perdoar é o máximo da distribuição do amor, né? E mais, você lembra quando eu falei lá, ó, o próximo como a ti mesmo? Quem perdoa é o maior beneficiado. Então, eu estou beneficiando o meu próximo com o meu perdão, mas eu também sou muito beneficiado por isso. Perguntaram para um sábio uma vez qual o significado do ódio. E ele parou e pensou e falou assim, o ódio é uma coisa que a gente sofre pelo erro do outro. Não é verdade? Então,
Se a gente pensar muito bem. E perdão também, gente, não é esquecimento. Esquecimento é Alzheimer. Perdão é quando você não sofre mais ao relembrar do fato. Não é esquecer, mas é trabalhar a sua mente, a sua cabeça, para que aquilo não te prejudique mais, não te faça sofrer, não te faça ficar com raiva. Você lembrou, não sentiu, isso é perdoar. Tá certo? O Clóvis de Barros Filho, também ele fala qual que é a essência da vida. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? É aquela vida que a vida do outro é menos difícil por conta da sua vida. Quando você tem atitudes que facilita a vida do próximo. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Tá? A Madre Teresa de Calcutá, ela nos trouxe 2 ensinamentos. Pesquisando eu vi. Primeiro, vou fazer caridade, eu não preciso fundar um asilo ou uma creche. Não. Comece com uma pessoa. Comece. Faça essa caridade. Se tiver que fluir, vai fluir. E ela recebeu, uma semana antes de desencarnar, a visita de um repórter americano. Quase finalizando a sua entrevista, o repórter perguntou para ela qual era a religião dela. E ela pensou e respondeu que a religião dela é o amor. E o repórter, para desafiá-la, falou: se a sua religião é amor, qual é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Ela olhou para dentro de si, deu um suspiro e respondeu assim: é o meu próximo. Claro que Deus deve ser o nosso centro das atenções, e tenho certeza que é dela também. Mas ela entendeu que quem necessita da atenção dela e das suas ações é o próximo. Ela entendeu isso aí. Uma semana depois, ela desencarnou. Desencarnou porque esse mundo, a ela, não tem mais o que oferecer. Não tem mais o que ensinar. Porque ela já compreendeu que a importância do próximo é o mesmo que para ela mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Tá joia? Deu certo, Ricardo? Muito obrigado.